Em pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos lê-la. Apenas um versículo, Natan. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou do ensino e da palavra. Continua nestas coisas, nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento da palavra, nesta quinta da palavra. Fale conosco, que a tua palavra nos pegue e nos acerte em todos os sentidos. Que a tua palavra vá de encontro às nossas necessidades, não às nossas vontades. Que o Senhor possa falar conosco da maneira que queres falar e que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual foi designada pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo nos encha, nos unja, nos use e nos leve a ministrar essa palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Repreenda todo o espírito contrário à palavra do Senhor. Que ela tenha vez e tenha voz entre nós, tenha livre acesso. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, do versículo 16 do capítulo 4 do primeiro livro da primeira carta, ou da primeira epístola de Paulo ao seu amigo, filho na fé, jovem, pastor e sucessor Timóteo, ele diz: eu quero destacar a primeira frase e falar nesta noite sobre amor próprio. Não é pecado. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Aliás, no final diz assim: fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo. De novo, ti mesmo duas vezes, como aos teus ouvintes. Olha que ele não disse como aos que te ouvem, mas aos teus ouvintes. E há uma grande diferença nessas duas frases. Então, amor próprio não é um defeito, é uma virtude. Portanto, não é um erro. Consequentemente, não é um pecado, porque amor próprio é divino, é bíblico. E nós temos aqui algumas dezenas de versículos para compartilhar com os irmãos provando isso. Na verdade, o amor próprio é uma imunidade emocional. Grava essa frase. Amor próprio nos traz uma imunidade emocional. Portanto, ele nos previne, ele nos protege de doenças emocionais. Grave estas frases. Quando você se valoriza, amor próprio é se valorizar. Você atrai relacionamentos de valor. Grave isso aqui. Quando você tem amor próprio, você se valoriza. E quando você se valoriza, você valoriza as suas amizades. As suas escolhas de amizades são amizades de valor. Você valoriza o seu casamento, porque seu casamento é um casamento de valor. Você valoriza o seu trabalho. Aliás, o trabalho que também te valoriza. Pensa nisso. Amém? Eu já deixei trabalhos, porque o trabalho, ou os patrões, ou o ambiente, não me valorizava. Grave isso aqui, cuidado. Aprenda a se valorizar. Porque quando você se valoriza, você atrai valores em todos os relacionamentos da sua vida. E não apenas relacionamentos interpessoais, mas também coisas materiais. Pode acreditar nisso. Outra frase para você pensar: quem não tem amor próprio se submete a qualquer coisa. Aliás, eu vou começar já na introdução, que nós temos alguns tópicos para dividir com os irmãos, para repartir, para compartilhar com os irmãos,
Mas já na introdução eu queria contar uma história que eu lembrei agora. Porque quem não tem amor próprio se submete a qualquer coisa mesmo. Bom, eu já falei que eu atendo há alguns anos como terapeuta, como psicanalista, como profissional da mente, e eu já atendi centenas de pessoas. Aliás, só o ano passado, o ano tem 365 dias, né? Eu fiz mais de 100 atendimentos. Mas em 1900 antigamente, lá no Japão, vocês estão me entendendo? Eu atendi uma jovem mulher que estava em um relacionamento, e eu entendi, tóxico, né? Grave isso. Quando você não tem amor próprio, você se submete a qualquer coisa. E ela tinha um ficante. E esse ficante, de vez em nunca, chamava ela para sair. E de vez em nunca, quando saía com ela, na night, ele a apresentava à roda de amigos e amigas. Ele a apresentou algumas vezes, das poucas que saíram, como esse aqui, ou esta aqui, é o meu lanchinho da madrugada. Então olha só o que é e o que traz, o que faz a falta de amor próprio. Você se submete a qualquer coisa. Foi só um exemplozinho, tem pior. Pastor, tem pior? Tem muito pior ainda do que isso, que já é pior, que é ruim demais. Verdade ou mentira? Então você não se valoriza, porque você não tem amor próprio, tá? Então o amor próprio, ele tem que trazer o autoconhecimento. Porque ninguém ama, grava isso aqui, quem não conhece. Você ama alguém que não conhece? Hã? Então como você vai se amar se você não se autoconhece? Se você não conhece a si mesmo? Aliás, essa é a máxima de Sigmund Freud, é a máxima de Jacques Lacan. O autoconhecimento, aprenda a se conhecer, porque só assim você vai aprender a gostar de você, a se amar verdadeiramente. Amém? Ou seja, aprenda, porque a gente, irmãos, a gente aprende, às vezes muito facilmente até, a amar os outros. A gente tem dificuldade de aprender a amar a si mesmo. Eita, primeiro a gente aprende até muito facilmente a amar os outros, mas a gente tem uma dificuldade extrema de aprender a amar a si mesmo. Aliás, a epidemia, principalmente o lockdown, mostrou algo interessantíssimo, como eu aprendi na pandemia. Aliás, fiz 5 cursos nesse período de pandemia. Olha, a gente aprendeu que muita gente não consegue ficar sozinha com ela mesma. Porque muitas pessoas não se suportam, não conseguem se amar. Elas são uma péssima companhia para ela mesma. Então, vou falar aqui a quinta frase, a máxima. O quinto pensamento na introdução para você gravar, para você memorizar. Seja o seu melhor amigo. Eita! Ô meninas, sejam a sua melhor amiga. Seja a melhor amiga de você mesma. Amém? A gente não costuma cuidar dos amigos, amar os amigos, né? Atender os amigos, né? Agradar os amigos. Seja a sua melhor amiga. Eita! Aprenda isso. Vamos lá? Primeiro tópico, entrando diretamente no corpo do sermão. Natan, amor próprio não é orgulho. Amor próprio não é orgulho. Não é espírito de superioridade. Vamos lá então? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 8h20 já. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Até tem um ciúme normal, não um ciúme doentio ou patológico. Aliás, tem pessoas que amam mais as outras do que elas mesmas.
esposas que amam mais o marido do que ela própria, marido que amam mais as esposas do que ele mesmo. Isso não é amor, aliás, é um amor patológico, um amor doentio. Mas o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Então, coloca na versão que você costuma mais usar. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Amém, amados? Então, amor próprio não tem nada a ver com narcisismo. Aliás, irmãos, amor próprio, em primeiro lugar, quem que você deve amar mais? Você mesmo? Não. Se você amar mais você do que a Deus, mais você do que os outros, aí isso é narcisismo. Eu me amo, eu me gosto, eu me quero, narcisismo, egocentrismo, egoísmo, individualismo, particularismo. Amor próprio não é nada disso. Amor próprio põe no seu lugar. Sabe que primeiro a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o próximo como a nós mesmos, não acima disso. Amém, amados? Portanto, o amor não se ensoberbece. Amor próprio não é orgulho, não é espírito de superioridade. Amor próprio, se amar, não é olhar para os outros de cima para baixo, com olhar altivo, com altivez, de forma alguma. Vamos, segundo lugar, eu preciso correr. Segundo lugar, amor próprio não é vontade própria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia o velho poeta. Põe aí, Natan. Mateus 6,10, depois Mateus 26:39. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer ver uma prova? Pode botar, Natália, no próximo, Mateus 26:39. Adiantando-se um passo, prostrou-se sobre o seu rosto, chorando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Quer ver uma prova? Para a gente não confundir amor próprio com vontade própria. Os viciados fazem a sua vontade, você viciado? Estão fazendo. O alcoólatra não faz a sua vontade, a vontade dele, estou com vontade de beber, vou beber. Essas pessoas, poderiam dar outros exemplos. Essas pessoas não têm, na verdade, amor próprio. Aliás, se tivesse, se cuidavam, né? Cumprem uma vontade carnal, ao invés de cumprir a vontade divinal. A vontade de Deus, que é melhor para a nossa. Porque diz... 1 de Coríntios Romanos capítulo 12, no versículo 1, é 1 ou 2, que a vontade de Deus é agradável, né? Perfeita, agradável, continua no 2. Porque a vontade de Deus é boa, olha como é que ela vai progredindo. Ela é agradável e ela é perfeita, a vontade de Deus. Então, quando eu tenho amor próprio, primeiro eu amo a Deus acima de todas as coisas, portanto, mais do que a mim, amo Ele em primeiro lugar. E eu sei que a vontade dEle é melhor para mim do que a minha própria vontade. Viu? Estão entendendo, amados? Aí eu te pergunto, uma prostituta, um ébrio, quanto mais, um viciado, né? Um maconheiro, um cracudo, um xixincheiro, por aí vai atrás, um prostituto, um noitívago, um boêmio. Eles têm amor próprio, eles têm Deus, eles cumprem a vontade de Deus na sua vida, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? Não. Fazem a vontade do seu coração, fazem a vontade da sua carne, cumprem as vontades carnais. Então, amor próprio não é vontade própria. Amor próprio, ele é tão amor próprio que muitas das vezes, quando a nossa vontade não vai de encontro a isso, a gente não a cumpre. Porque é vontade que vai me prejudicar aqui, ali, lá ou acolá.
Como eu já disse aqui, disse alguém certo dia, que o grande problema das consequências é que elas vêm depois. É verdade, mas elas vêm. Mais cedo ou mais tarde, mas elas vêm. Amém, amados? Se a consequência viesse no ato imediato, ato contínuo do erro, do pecado, né? Pessoas pecariam bem menos. Verdade ou mentira? Mas ela não vem, irmão. Na hora prazer carnal. Mas a consequência ou as consequências, elas vêm. Mais cedo ou mais tarde elas vêm. Eita, algumas cabecinhas fazendo assim. Sabe que é? E nós sabemos. Até quem não sabe, sabe. Eita! Tá vendo, amados? Portanto, amor próprio não tem a ver com vontade própria. Não é vontade própria. Às vezes a gente tem que se cuidar sem vontade. Deixa eu falar aqui. Quem aqui gosta de alface? Ai, meu Deus do céu. Quem aqui morre de amores por legumes, verduras e frutas? Irmão, sabe uma coisa? Eu falo que lá em casa, eu não como sem, igual papai, eu não como sem legumes. Eu posso comer até sem carne. Aí eu brinco, diz que eu sou quase um vegetariano. Natan é um carnívoro e Tânia é uma canibal. Então, o amor próprio é se cuidar ao ponto de muitas das vezes você não quer fazer um exercício físico. Irmão, aqui para nós, todo mundo, tirando os marombeiros, todo mundo gosta de fazer educação física, exercício físico, fazer academia? Gosta? É um marombeiro então. Geralmente não gosta, irmãos, mas é necessário para a tua saúde e até para a tua estética, tá bom? Se eu tivesse no encontro de casais, eu ia falar aqui algo sobre a sua barriguinha saliente. Mas deixa eu quieto, é melhor, irmãos. Então é isso, bota aí na 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E vamos terminar esta parte para a outra em nome de Jesus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, 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 Ele nos ouve. Irmãos, olha, se Deus nos desse em resposta à oração tudo que nós pedimos segundo a nossa vontade, eu acho que nem aqui nós estaríamos. Pronto, falei. Eu acho que nem aqui nós estaríamos. Amém, amados? Eita! Vamos lá? 8:30. Terceiro lugar. Amor próprio não tem nada a ver, como eu já disse e repito, com egoísmo, com egocentrismo, com particularismo, com individualismo, né? Agora também, qual o contrário de egoísmo? Alguém lembra? Alguém pode me dizer o antônimo de egoísmo? Altruísmo também cabe. Altruísmo é o mais conhecido, acertado, correto. Mas está certo. Liberalidade, generosidade. Uma pergunta não tem somente uma resposta, não é verdade? Várias respostas com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Então, cuidado também para você não ser altruísta ao extremo, ao ponto de esquecer de você mesmo. Que nem diz aquela música, né, do rei aí. Pense tanto em você que não consigo pensar em mim. Pelo amor de Deus. Penso tanto em você que eu não consigo pensar em mim. É o mesmo dizer, eu te amo tanto que eu não consigo me amar. Não sobra amor para mim, porque meu amor é todo para você. Irmão, você é hollywoodiano. Isso aí é noveliano, se é que existe essa palavra. Isso aí é global. Amém, amados? E patológico. Então, amados, amor próprio é nos vermos. Coloca aí, meu filho. Como Deus nos vê. Como Deus nos vê. Porque Deus nos vê
Muitas das vezes não como nós nos vemos. E nós precisamos tentar, pelo menos, nos ver como Deus nos vê, como Deus tem nos visto. Até Gênesis capítulo de número 1, verso 26. Depois Filipenses 1, 6. E depois João 15, 9. Se amar é se ver como Deus te vê. Deus te ama. Fala, você acredita no amor de Deus? Você tem certeza mais que absoluta que Ele te ama? Irmãos, eu não tenho dúvida que eu, graças a Deus, sou uma pessoa amada. Eu agora estou me sentindo amado pela minha neta de 6 meses de idade. Ela já está aprendendo a me amar. E ela vai me amar muito ainda. Mas eu tenho certeza mais que absoluta de que ninguém me ama mais do que Deus me ama. Eita, como eu tenho essa certeza. Você não tem noção, você é um sem noção. Você não tem noção de quanto eu sei, eu creio, eu não tenho dúvida. Eu já tive e nem precisava tantas provas dele que ele me ama. Como eu sei, se você não sabe, eu sei que Deus te ama. Mais do que qualquer pessoa. Pode juntar todos os amores que tem de você, né? Todas as pessoas que te amam, junta, faz uma matemática e soma. Não vai dar nem um terço de um terço de um terço de um terço. Não vai chegar nem no 0,1% do amor que Deus tem por você. Amém? Aliás, amados, aqui para nós. É na vida e na história e na vida. Bom, na história, Deus não poupou. Que amor é esse que não poupou o seu próprio filho para entregar por nós, para morrer no nosso lugar, e sendo ainda nós pecadores, contumazes, inimigos da cruz. Amém? Amém. Então, se Deus te ama, por que você não vai se amar? Eita! Se Deus te ama, é prova de que você tem que se amar também. Você vê como Deus se vê. Pode botar os filhos, já está. Gênesis 1, 26, assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa irmão, essa é a imagem de Deus, e a nossa semelhança, e tenha ele domínio, que ele não seja dominado, mas que tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rasteiam sobre a terra. Eu falei, não sobre pessoas, não dominar pessoas e não deixar pessoas te dominar. Pastor, eu não domino ninguém mesmo não, mas tem pessoas que me dominam. Isso não é amor próprio. Segundo texto, canta aí, o terceiro, por gentileza. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele Deus que começou a boa obra em mim, não foi uma obra ruim não que ele começou não, foi a boa obra que ele começou em mim, ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Ele tem feito uma boa obra na tua vida. Terceiro, 1 João 5, 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei nesse meu amor. Pronto. Olha Jesus falando. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Agora, pois, permanecei neste amor. Permanecer neste amor. Portanto, amados, em primeiro lugar, em amor próprio, no egoísmo, é nos vermos como Deus nos vê. Segundo, é a autoestima. Primeiro, amor próprio. Depois, grava essa frase. Vou repetir. Primeiro, amor próprio. Depois, amor ao próximo. Lembra da mensagem que nós pregamos aqui sobre a ordem de prioridades na nossa vida? Primeiro Deus, depois eu, depois minha família. Lembra disso? Aí vai. Então, primeiro amor próprio, depois amor ao próximo. Porque como eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Primeiro eu preciso me amar, para depois amar vocês. Isto é o saudável, é o correto.
Isso não é doentio ou patológico. Me amar para que eu, tendo amor, possa corretamente amar vocês. Amém? Amém. É isso. Até a mãe. Que é o amor que para mim... Aliás, diz aí, Natan, meu Deus do céu, esse texto agora me fugiu da mente. Vê se você acha aí no Google. Deus dizendo lá em Isaías, que ainda que a mãe que amamente o seu filho, do seu peito esqueça dele, eu de ti jamais me esquecerei. Deus, não tendo com que comparar o seu amor, ele meio que, entre aspas, compara com o amor de mãe. E se alguém me perguntar assim, pastor, o maior amor de todos é o de Deus, já falou aqui, a gente não chega a 0,1%, e depois do amor de Deus, aí esse 0,1%, aí o amor de mãe. Amém, amado? Verdade, aí vem junto, ou vem junto com o amor de pai, que eu sou pai, mãe, ou em terceiro vem o amor de pai. Eu falei pai, tá, irmãos? Eu não falei palhaço, eu falei pai, tá? Eu não falei pai patrocinador, eu falei pai, tá? E quando eu falei mãe, eu também falei mãe. Não falei... Eu falei mãe. Não falei parideira. Deixa. Mãe não desnaturada. Por que aqui para nós? Mãe, porque gerou, que joga um filho no lixo, que joga um filho no vaso da descarga, que joga um filho no rio. Isso é mãe? Não. Nem os animais, nem as mães do mundo animal, né? Então, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eita! Eu todavia não me esquecerei de ti. Então, amor próprio, irmãos, é ter autoestima, é se estimar, é não ter baixa estima ou se desvalorizar. Vamos a alguns textos, Natan? Por gentileza. É o preço que fala do valor. 1 de Pedro, capítulo 1, Natan, versículo 18 e 19. Olha só por qual valor nós fomos comprados. Por isso que eu não me vendo, me dê outro ali, irmãos. Eu não me vendo porque eu fui comprar, aquele ali, eu fui comprado por preço. Amém? Somos. Meu Deus, os dois? Acredito. Tenta colocar outra fita aí, carregando aí. Então, amados, eu não me vendo porque já tentaram me comprar, tá? Não sei, vocês talvez, mas já tentaram me comprar. Mas eu não me vendo porque eu fui comprado por preço. E preço de sangue. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Como prata ou ouro. Valeu, obrigado. Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que dos vossos pais herdaram. O 19 vai dizer assim, na trampa eu vou botar. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo. Eu tenho que me valorizar, irmão, eu tenho que me amar. Fui comprado pelo sangue de Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho. Como que você não vai se valorizar? Você tem um alto valor, um maior valor. Você foi resgatado. A sua redenção foi preço de sangue de Cristo. O único homem que pisou nessa terra sem defeito algum, sem pecado. Ele com seu sangue te comprou. Olha o valor que você tem. Conforme diz aquele hino do pastor e cantor, lindo, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Bom, e autoestima, esse amor próprio, né? Bota aí, é um mandamento, é mandamento. Levítico 19, 18. Depois Marcos 12, 31.
Depois da Romanos 13, 9. Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira. Eita, Deus, lá, terceiro livro, né? Já está falando, não guarde ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Alguém acha que foi Jesus que falou a primeira vez, né? Aqui é Jesus, olha. Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a esse, o segundo mandamento, dos mais importantes, é: amarás o teu próximo como a quem? Como a ti mesmo. Não acima disso. Acima disso não é de Deus, é do diabo. Acima disso não é saudável, repito, é doentio. E não há outro mandamento maior do que estes. Ama o teu próximo, mas como a si mesmo, não acima disso. Terceiro texto, você conseguiu pegar? Isso. Romanos 13, 9, depois Gálatas 5, 14 e Tiago 2, 8. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se em alguma qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como Deus repete, irmão. Para a nossa memorização, para ficar gravado, imprimido. Outro texto, Natan. Espera aí. Gálatas o quê? 5,14. E Tiago 2,8. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De novo, se não me falha a memória, pela quarta vez ou quinta. O próximo, meu filho, Tiago 2,8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, 2 pontos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Fazei bem. Vou repetir. Aprende a amar até quem não... Aprende a amar até quem não. Aí fica por você o restante. E tem dificuldade de amar a si mesmo. Amém? Olha, eu aprendi desde cedo. Aliás, desde que eu me entendo como crente. Não tem aquela frase no mundo: desde que eu me entendo como gente? Então, desde que eu me entendo como um crente, a partir de 11 de novembro de 84, eu aprendi desde cedo lá, que eu me entendo como crente, a não permanecer, primeiro, em pessoas que não me valorizam, e segundo, em lugares que não me valorizam. Eu vou falar de forma diferente. Aprendi, desde que eu me entendo como crente, a não ficar com pessoas, a não me relacionar, ou não manter relacionamento, seja quais for de amizade, com pessoas que me desvalorizam. Não tem pessoas, irmãos, que só te colocam para baixo? Um dia desse eu falei com a Fabrícia: já percebeu, né? Que de todas as coisas que viu, valorizadas, de valor, não destacou. Mas uma coisinha de só menos importância, destacou para te desvalorizar. É igual uma pessoa que eu não consegui mais ser amigo, porque tudo dele tinha valor e nada seu era valorizado. Nada seu prestava. Cuidado com isso. Outra coisa, salvo exceções, e o bom senso, a sabedoria que Deus te deu vai te fazer entender, pessoas que chamam suas coisas de forma diminuta. Entendeu, minha filha? Que diminui, bota lá, né? Aquela coisinha, não sei que, né? Não preciso falar, senão é. Mas, tá dando para entender? Seu carrinho, dele é carrão. Seu carrinho, sua casinha. Tá dando para entender, amados? Seu trabalhozinho, o deles é empregão. Seu dinheirinho, sua saúdezinha. Cuidado. Hã? Amém, amados? Eita!
Portanto, outro texto, meu filho. Tiago 2,8. Vai estar ali já. Ah, não, já lemos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazeis bem em fazer isso. Em fazer isso. Outro. Amor próprio. É nos valorizarmos como membro do corpo. Bota aí, meu filho. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E depois, versículos 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Está vendo? Não se desvalorize, nem na igreja. Aliás, a igreja é um dos 3 lugares. Os 2 primeiros, todos são iguais. Todos são iguais. Primeiro lugar onde? Alguém lembra? Segundo lugar é o cemitério. Mas tá dentro. Primeiro lugar, todos são iguais ao pé da cruz. Todos são iguais ao pé da cruz. Segundo, todos são iguais no cemitério. No cemitério não tem ninguém mais que ninguém. Em terceiro lugar, todos deveriam ser iguais aonde? Na igreja. Deveriam ser iguais. Essa é que é a verdade. Eu vou contar uma história. Comigo aconteceu 1900 antigamente. Um irmão disse assim: se eu sou um membro, e eu creio que a palavra diz, do corpo de Cristo, eu devo ser o dedinho mínimo do meu pé esquerdo, lembrando que eu sou destro. Irmãos, eu ouvi de um especialista, aliás, não precisava, mas você também já deve ter ouvido, ou sabe disso, que sem um dedo a menos no seu pé, isso provoca em você um certo desequilíbrio. O equilíbrio do seu corpo com os 10 dedos do pé não é o mesmo do que se faltar umzinho, ainda que seja no pé esquerdo, aquele dedo menorzinho. Aí eu contei para ele uma história de quando eu era adolescente. Eu fui criado do lado do bar, na verdade quase dentro de um bar, jogando sinuca, totó, bom, enfim, muitos já sabem. Eu uma vez saindo do bar, eu saí, igual essas portas aqui, essas 4 portas de correr da igreja, né? Eu saí do bar e o meu pé ficou agarrado nessa calha que a gente bota graxa, né? A porta descer e subir. E aí eu puxei meu pé veio, o dedinho fez assim, ó, abriu. Tortou para o outro lado, totalmente, mas total. Irmãos, confesso a vocês, eu nem sabia até então que eu tinha aquele dedo, que eu nem ligava para ele. Eu acho que ele tomava banho comigo porque a água caía em cima dele lá no final, né? Eu nunca fui numa pedicure, eu cortava a unha também, né? Era o meu momento com ele. Mas, irmãos, eu nunca passei tanto tempo cuidando daquele dedinho como eu passei.
Eu não sabia que um dedinho do pé doía na cabeça. Você sabia disso? Eu investi com aquele dedinho, com remédio, com medicação, para ele melhorar. Enquanto ele não melhorou, eu não melhorei. Então, se você, como aquele irmão de 1900 levar fumaça, se acha no corpo de Cristo, o dedinho mínimo do pé esquerdo, você tem um valor que você nem tem noção. E quando quebra, e quando torce, e quando corta, e quando dói, é que sabe quem é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é a cabeça? É Cristo. Toda dor é originada, na verdade, ela é na verdade, eu esqueci a palavra agora, comandada, não é isso, oficializada, também não é, mas é algo parecido no cérebro, que as ondas de dores, né? Exatamente, gerada, mas ela é outra palavra ainda mais médica, mais científica, que eu estava tentando encontrar, e ela é local, mas ela acaba sendo geral. Aliás, tem uma doença que é uma das piores, aquela doença que a pessoa não sente dor. Já conhece? Já ouviu falar? Uma das piores doenças, não é pior, porque a dor é um sinal que algo não está bem, a dor é um aviso, a dor é um alerta. Então, ainda que você seja, ou que você se ache, ou que você se julgue, ou que você se sinta, no corpo de Cristo, esse dedinho mínimo, você tem valor. Pode olhar para o teu irmão que está do seu lado. Para a irmã que está te ladeando. Para quem está na tua frente, na sua retaguarda, você olha, ainda que você seja esse dedinho, você tem muito valor. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Eu preciso terminar e vou caminhar para o final. Em nome de Jesus. Amor próprio. Se ame. Se cuide, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou contar uma história, já contei aqui, mas tem muito tempo. Aliás, é uma história. História. Com E, não é uma história com H. É um conto, uma ilustração. Dizem que numa marcenaria, amanheceu o dia e o marceneiro ainda não tinha chegado, ele chegava às 8, o dia amanhece às 5, 6 da manhã, as ferramentas não dormiram muito bem, e de manhã cedinho, antes de o marceneiro abrir a marcenaria, elas começaram a brigar entre si, falar uma da outra. Aí reclamaram do martelo. Você gosta de estar martelando, gosta de estar batendo, gosta de estar dando martelada, né? Aí o martelo reclamou com o metro, ou com a treina. E você, que tem que ser tudo sob a sua medida, que tem que ser tudo medido por você, né? Aí a treina foi falar do parafuso. Pior é você, parafuso. E você roda e você não sai do lugar. Você parece um peão doido, né? E aí sobrou para o serrote. E você, que sai serrando, dividindo as partes, separando consigo, que é um serrote, só vive para cortar. E umas ferramentas foram falando mal da outra, uma brigalhada. Aí abriu a porta, acabou de chegar o marceneiro. O marceneiro cristão. Eita, lembrei de Jesus. Fez uma oração para começar o seu dia de trabalho. Eu oro assim em silêncio. Todo dia que começo a trabalhar, abro meu comércio, nosso comércio. E ele tinha um móvel para fazer naquele dia. E ele pegou o serrote, pegou a treina, o metro, mediu, o marceneiro costuma medir 2 vezes, marcou com lápis, e também foi falado
que vive riscando tudo. Cortou com a treina, cortou com o serrote. Depois, em algumas partes, ele teve que usar o parafuso para fixar as madeiras. Ele teve que apertar para ajustar, para unir. Mas em algumas partes, ele usou o preguinho, aí precisou do martelo. Principalmente aquela folha de madeira, ou aquele compensadozinho que fica por trás dos móveis. E usou todas as ferramentas possíveis e necessárias. E no final do dia, ele terminou o seu móvel, que estava por encomenda, e ficou perfeito. Saiu para entregar, fechou a sua marcenaria, e as ferramentas voltaram no final do dia, do mesmo que começaram brigando a dizer, mesmo que nós vimos muitos defeitos em nós mesmos, e um condenando o defeito do outro, com todos os nossos defeitos que achamos ter, e até apontamos os outros, o marceneiro usa cada um de nós, mesmo com nossas imperfeições, para fazer uma obra perfeita, porque Ele é perfeito. Ele está nos levando à perfeição, em nome de Jesus. Se ame e cuide de você mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.